Eu gostaria de partilhar de uma maneira muito especial nesta manhã sobre este tema aí, ser mãe, né? E o texto que eu separei aqui para a gente pensar um pouquinho é Hebreus capítulo 11, o versículo 11. E diz assim: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Bem, hoje, no Dia das Mães, eu tenho a minha mãe muito longe. Como eu tenho a minha mãe muito longe, eu resolvi apresentar a minha mãe para vocês. Eu gostaria que o Lucas projetasse ali a foto, né? Aí, essa senhora bela aí, né? Eu, na verdade, tomei uma foto dela e resolvi projetar, mas esta é a minha mãe, né? Ela está longe e eu falei para ela que queria fazer uma homenagem para ela no culto, e porque não posso estar perto dela. Mas essa mulher foi a que cuidou de mim quando eu era ainda pequenininho. Tá certo? E eu sou muito grato pela vida da minha mãe. Ela gerou 3 filhos, somos 3 em casa, o Joel, a Vânia e eu. A minha irmã é a que mora com a minha mãe hoje, né? E o Joel é o meu irmão que mora na Espanha. Ele já é cidadão espanhol porque já mora há mais de 20 anos lá. Hoje ele está na China, porque ele é engenheiro e está fazendo serviço lá, e vez ou outra ele está indo para lá, né? Vai ficar 2 semanas, volta de novo, e assim é a vida do meu irmão. Mas é por causa desta mulher aí, né? Que batalhou por nós. Ela orou muitas vezes, ela nos levou para a igreja. Quantas vezes dormi no colo dela na igreja, né? Mas nunca, jamais deixou de nos levar à igreja. E o meu pai também falava: olha, vocês podem fazer, mas nunca vão deixar de ir à igreja. Mas pai, eu não estou com vontade, não importa. Com vontade ou sem vontade, vai assim mesmo. Naquela época era assim, né? Mas a minha mãe sempre nos estimulou, trabalhou nossas vidas, e hoje eu sou um fruto, creio, do trabalho dela, né? Por poder se dedicar tanto a nós. Então, não posso dizer isso perto dela, mas agradeço. Isso, Lucas, tá bom, chega da mãe. Então, eu quero dizer que hoje, né, nesse Dia das Mães, eu quero homenageá-las de uma forma muito especial. E para homenageá-las, eu quero dizer o quanto que uma verdadeira mãe cristã, né, uma mãe que tem realmente Deus no coração, ela é uma mãe realmente diferenciada. É verdade, né? Poderia-se dizer que vocês são verdadeiras guerreiras, verdadeiras mestras, né, do bem. E é claro que nós estamos vivendo num tempo que existem muitas mães que são omissas, mães insensatas. Nós vemos muitas mães, muitas vezes, sem amor, né? E às vezes até induzem os seus filhos ao erro,
Mas, nesta manhã, o nosso foco é ressaltar o papel de uma mãe cristã, de uma mãe que tem a Deus, né, que exercita a sua vida por seus filhos, que ora por eles, que dedica a sua vida com firmeza, com amor, com doçura para com seus filhos, né? A Sara, aqui do nosso texto, ela não podia ter filhos, mas no caso dela, Deus trabalhou sua vida de tal maneira que deu poder para ela de ser mãe, mesmo porque Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100 anos, e ser mãe naquela idade era somente um verdadeiro milagre, né? Mas Deus deu a Sara o poder de ser mãe. Com certeza ela cuidou bem do seu filho Isaque e o criou de tal maneira que ele foi uma expressão na palavra de Deus ou em obediência também a Deus. E há muitas mães como Sara que nós podemos dizer que são muito dignas, né? E são destacadas na palavra de Deus, que estão na história humana. Quantas mães que fizeram, que geraram seus filhos, e seus filhos se tornaram pessoas de expressão no mundo e na sociedade, né? De todas as missões. Eu creio que concedida, né, ao ser humano na história, eu creio que nenhuma vai além, transcende a maternidade, né? O grande estadista americano Abraham Lincoln, ele disse que as mãos que embalam o berço governam o mundo. E um outro capelão do Senado americano disse uma coisa, ele disse que as mães são guardas de seus filhos, são aquelas que promovem o bem, mesmo permanecendo tantas vezes nas sombras do anonimato. Então, ser mãe, ao meu ver, é gerar um outro ser dentro do próprio ser, vai se tornando assim, como que misturando a vida a uma outra vida diferente, mas que está unida ao corpo, à alma e aos sonhos daquela mãe, porque está impregnado dentro dela, né? Ser mãe é acabar ao final se doando de uma forma incondicional. É se doar de uma forma incondicional e com um amor que não se pode, às vezes. Quem é uma verdadeira mãe age desta maneira, né? Ama, de fato, o seu filho e se entrega sem reservas, e nutre dentro da alma, dentro do seu ventre, dentro do seu seio, nos seus braços, o filho que ama. Ela corre riscos, e ela dá amor, e ela protege, e ela está junto, e ela guarda o seu filho do mal. É como uma leoa, não é? Que conhece a sua cria. Ser mãe é ser ensinadora, é ser intercessora, é ser protetora do seu filho. Ser mãe é celebrar com os filhos as suas vitórias e é chorar com eles as suas mais amargas tristezas. Ser mãe é ser como um vaso de honra nas mãos de Deus. E trabalhar para edificar a sua família tão sólida, lançar os fundamentos para uma sociedade mais justa,
Uma mãe que cria bem os seus filhos contribui com a sociedade, contribui, sobretudo, com a nação. A Bíblia faz referência a muitas mães. Nós poderíamos citar muitas mães aqui que deixaram legados assim importantíssimos, né, para o seu tempo, para a sua história, para a sua própria geração. Quem não se lembra daquela mãe chamada Joquebede? Joquebede era mãe de quem? Não faço a mínima ideia. Moisés. Joquebede, a mãe de Moisés. A nação, lá na terra do Egito, as crianças, os meninos estavam sentenciados à morte. Mas Joquebede teve fé para colocar o pequeno Moisés no cesto e deixá-lo ser carregado pelas águas e aceitar o caminho de Deus para a vida daquela criança. Aí entregou o seu filho, que foi depois tirado das águas e acabou sendo o grande libertador do povo de Israel na terra do Egito. Quem não se lembra de Ana, que chorou muito por um filho, que queria tanto ser mãe, que orou tanto para que Deus lhe desse um filho, e Deus lhe deu Samuel. E antes que esse filho nascesse, essa mãe, que queria tanto ser mãe, consagrou o pequeno Samuel. Tão logo ele nasceu, ela o entregou ao templo para que ele se tornasse profeta e sacerdote. Eu fico a imaginar como foi duro para Ana levar essa criança depois de tanto querer um filho. Mas ela havia feito um voto: se o Senhor me tornar mãe, eu consagrarei o meu filho ao ministério que o Senhor já tem ali no templo, e eu o levarei ao templo. E Samuel se tornou o grande profeta, o grande juiz, o grande sacerdote em Israel. Quem não já ouviu falar de Abigail? Abigail, a mãe que salvou os seus filhos de um massacre, porque ela tinha um marido muito mau, riquíssimo, dava festas, e esse marido causou tantos males naquela época, que o rei Davi falou: eu vou matar todo mundo desta região, todos que vivem na região onde Nabal, que era o marido de Abigail, vivia. O rei Davi, o grande guerreiro, saiu com seus exércitos para fazer uma devasta naquele lugar onde morava Abigail. Mas o que fez essa mulher? Correu em direção ao rei. E lá no encontro com o exército do rei Davi, ela pede uma audiência com o grande comandante. E naquela conversa ela consegue conter uma guerra e salvar a sua família, os seus filhos e a sua nação. A grande mãe Abigail. Quem já não ouviu falar de Eunice? Eunice, que educou o seu filho nas Sagradas Escrituras, que levou o seu filho a conhecer a palavra de Deus, que orou com ele, que se dedicou a ele todos os dias. E na vida de Timóteo, o jovem pastor, discípulo do apóstolo Paulo, se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas e pregar os mistérios do Senhor. Mas como não poderíamos falar de Maria? Maria, a jovem Maria, se colocou nas mãos do Pai e que se tornou a mãe do grande Salvador do mundo. Maria era noiva de José,
E ela recebe uma visitação do anjo Gabriel, que comunicou que ela seria mãe de Jesus, o Salvador. E quando ela perguntou como isso ia acontecer, e aquele anjo explicou que desceria sobre ela a sombra do Altíssimo, e ela conceberia por obra do Espírito Santo, e este seria chamado Filho de Deus. E mesmo sabendo dos sérios riscos que ela iria correr na sua época, ela se colocou completamente à disposição da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. E ela encontrou graça aos olhos de Deus. E sendo, conforme nós sempre lemos na palavra, uma mulher bem-aventurada, ela carregou no seu ventre o Filho do Deus Altíssimo. Amamentou o Senhor Jesus. E nós louvamos a Deus por isso. Quantas mães, né? Aplaudimos, podemos aplaudir, às vezes até com muito entusiasmo, né, as conquistas das mulheres do nosso tempo. Né? Por muitos séculos, as mulheres tiveram os seus direitos diminuídos, ou mesmo sequestrados. Né? Muitas vezes, essas mulheres nem sucesso tiveram, né? Mas a conclusão é que a gente chega sempre é que, apesar de todas as conquistas que uma mulher possa ter na vida, nada vai compensar o seu fracasso como mãe. Né? Nenhum posto é mais elevado por uma mulher do que carregar este ministério de ser mãe. De ser mãe. Nenhum trabalho na sociedade, nenhum título é mais importante do que este ministério de ser mãe. Ser mãe é uma arte. E aquela mãe que ama o seu filho, que nutre, que ensina, que educa, que prepara para a vida, esta mãe é uma mãe valorosa. A mãe cristã é aquela que intercede pelos seus filhos com muito fervor. Você ora por seus filhos todos os dias? É preciso orar por eles. É preciso entregá-los nas mãos de Deus. É preciso dizer: Deus, cuida dos meus filhos. Deus, protege os meus filhos. Quando seu filho sai para a escola, você ora por ele? Ore por ele. Quando o seu filho vem conversar com você, você conversa com ele? Converse com ele. E faz bem. A minha vida toda, eu sempre entrei no quarto dos meus filhos para conversar com eles, para orar com eles, eu sempre conto isso, né? As minhas filhas, quando já eram mocinhas, né? Hoje já são casadas, mas eu já não entrava no quarto delas, mas eu sempre colocava a mão na porta do quarto delas e dizia: Senhor Deus, abençoa em nome de Jesus, que elas sejam servas do Senhor. E mês passado, eu recebi uma notícia tão boa da minha filha, que mora lá no Japão, e ela disse: pai, encontrei uma igreja. Estava procurando tanto uma igreja para poder participar. Encontrei uma igreja aqui perto de casa e estou indo na igreja. Está sendo uma bênção para a minha vida. E isso enche o coração. Então, você, mãe, ore por seus filhos. Pergunte para eles o que está faltando, o que ele está precisando. Seja doce, tenha amor, mas seja firme também. Às vezes, uma mãe precisa ser firme, né? Olha, isso, cuidado. Olha, né? Às vezes a gente precisa também ser firme. Então, que Deus, a minha oração é que Deus nos dê mães
dessas envergaduras, né? Que ousem gerar filhos para a glória de Deus e que perseverem em orar por seus filhos, para que eles sejam colocados como, assim, coroas de glória na presença do Pai. Quantos filhos teus são hoje bênçãos na sociedade? Você pode ser o maior contribuidor para que o seu filho seja uma bênção dentro da sua casa e por onde ele está, por onde ele vive. Eu creio nisso. E se por acaso você está enfrentando alguma dificuldade com seu filho, e que ele, quem sabe, ainda é criança, ou adolescente, ou pré-adolescente, ou ele já é um jovem, já se tornou um homem, e você enfrenta uma dificuldade com ele, se você não ora por ele, comece hoje a orar. Se você já ora, continue a orar, porque há um momento da vida que já não depende mais de você, depende do poder e da graça de Deus sobre ele. Mas nunca desista de orar por seus filhos. Cite o nome dele. Pai, abençoa meu filho aonde ele estiver. Abençoe minha filha aonde ela estiver. Pai, quem sabe ela está passando por alguma angústia. Quem sabe ele está passando por algum problema. Quem sabe ele está enfrentando uma dificuldade que não está conseguindo lidar com aquela dificuldade. Mas o Senhor pode alcançá-lo agora, abençoá-lo, protegê-lo, segurar as mãos dele, onde ele estiver. Quem sabe ele está passando por um problema muito grave, Pai. Quem sabe eu já sei o problema que ele está passando, e o problema é esse, eu apresento diante de ti. Mas ore por seus filhos. Eu creio que isso é o grande diferencial na vida daquele que crê. Você nunca vai perder o seu tempo citando o nome de seus filhos diante de Deus. E você verá o milagre que poderá acontecer, né? Então, a minha oração é essa, que Deus nos dê mães que vivam para a glória dele, que gerem filhos para a glória do seu nome, né? E Deus fará aquilo que tem que acontecer. Há um texto que diz assim, eu quero encerrar a minha mensagem, diz assim, que há mães que protegem os seus filhos e que lutam por eles e que trabalham por eles, mas que se por acaso essa mãe falhar em algum momento, e Deus está se comparando a uma mãe, o amor de Deus se comparando ao amor de uma mãe, mas se por acaso uma mãe falhar, o amor de Deus não falhará. Ele estará presente para cuidar das nossas vidas. Está lá em Isaías 49:15, depois você pode ler, né? Você que é mãe, lute por seus filhos e de todas as heranças que você pode deixar, a maior delas é você se certificar de que o seu filho chegue ao conhecimento de Cristo Jesus. De todas as heranças que você pode deixar para o seu filho, a maior delas é de que você se certifique de que ele tenha Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, né? Seja você uma verdadeira mãe e você que ainda tem a sua mãe, continue honrando a vida de sua mãe. E eu, nesta manhã, quero parabenizar você que é mãe e dizer que você é muito especial. Você um dia pôde gerar filhos. O meu irmão, ele vive tão longe. E ele e a sua esposa lutaram para ter um filho, mas eles não puderam ter filhos. E ele chorou muito tempo, a sua esposa chorou muito tempo por isso. Mas hoje ela já entendeu que essa não era a vontade de Deus para a vida deles especificamente.
E hoje pela manhã o meu irmão mandou um recado para minha querida esposa, dizendo: eu quero parabenizar você, Ana, pelo teu dia de mãe, né? E ele disse: olha, eu sou muito feliz porque eu tenho filhos adotivos em várias partes. E a esposa dele também, a Ordália, também estava muito agradecida porque ela não pôde ser mãe, mas ela também tem muitos filhos espalhados por aí. Então, você que também não é mãe, não se aborreça por causa disso. Deus também tem um plano na tua vida e quer abençoar você. Na mesma medida, você é tão especial quanto qualquer mãe aqui hoje presente. Então, parabéns hoje a todas as mães pelo seu dia. Que Deus as abençoe, né? Como Sara recebeu poder para ser mãe, que você continue sendo uma mãe abençoada. Amém?